De pé, passageiros do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje estamos mais uma vez na- na- no programa Estação Casa, portanto, em parceria com o coletivo A Habitação Hoje, que hoje nos traz a Helena e o Tomás, desse mesmo coletivo, que nos vêm falar de uma série de questões ligadas às supostas medidas de apoio à habitação que vão sendo feitas tanto agora como ao longo da história em Portugal e que acabam por beneficiar não só os senhorios como a propriedade privada em geral e não mesmo o direito à habitação. Uh, antes de Antes de entrarmos nesta conversa, só destacar aqui mais uma vez, por favor, se ainda não subscrevem o nosso canal, por favor, subscrevam no YouTube. Estamos também no Twitter, como Comboio Suburba 1. Temos também um grupo no WhatsApp que regularmente divulgamos o link para que possam se juntar a nós e receber a nossa propaganda. A mesma coisa no Telegram. E todos aqueles que nos quiserem mandar algum feedback podem sempre fazê-lo através do e-mail comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Além disso, se quiserem entrar no nosso programa de subscrição, embora todo o nosso conteúdo se mantenha gratuito, o nosso programa de subscrição incluirá para aqueles que acharem que vale a pena nos apoiar, para que possamos ter mais alguma qualidade e mais alguns recursos nos nossos programas e nas nossas gravações. Teremos o sorteio de um bordado de temática comunista pela página Borna Marianne, que faz um trabalho extremamente esteticamente fantástico a nível dos bordados e de outros designs, para quem esteja interessado nessa área. Passando então ao tema de hoje, Helena, quais são então essas medidas que vamos falar hoje, que são apontadas muitas vezes como sendo de defesa da habitação, de defesa do direito à habitação ou de combate às crises da habitação e que acabam por beneficiar os senhorios e a propriedade e não o direito à habitação e as pessoas enquanto habitantes das cidades? É verdade, então, que o crédito bonificado dos anos 90 ou os apoios às rendas ou a renda acessível são medidas que não apoiam o direito à habitação? Olá e cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ouvir, claramente. Pronto, obviamente que não podemos falar de políticas isoladas, não é? Quando estamos a falar de uma crise da habitação ou de um problema que afeta historicamente a classe trabalhadora, temos que ver as políticas inseridas como um conjunto e um projeto político. Se formos assim, e já aqui falamos de algumas políticas nos episódios passados, mas se fôssemos assim traçar uma linha do que é que se tem passado nas últimas décadas em Portugal, é inevitável estabelecer o ano de 1976, não é? Quando de facto o direito à habitação ficou estabelecido na Constituição, mas não é possível falar desta data sem falar logo a seguir no que se passou nos anos a seguir e nas décadas a seguir. Portanto, ao mesmo tempo que se estava a desenhar um estado de bem-estar social, não é? Uma promessa de um estado de bem-estar social, rapidamente vemos o seu desmantelamento a acontecer graças a políticas muito concretas relativamente relacionadas com a provisão da habitação pública e, consequentemente, no direcionamento das políticas para o mercado de habitação. Portanto, assim, se formos ver em termos de temporais, logo em 1982, para termos uma ideia, foi extinto o Fundo de Fomento de Habitação, que era um organismo que durante o Estado Novo tinha sido responsável pela construção em grande número de habitação pública, e depois disso, em particular com os governos do Pinto Balsemão e do Cavaco Silva, logo este organismo é substituído por que até o nome vale a pena dizer, não é? Que é o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, o IGAP, que tinha como política
a venda do parque público e a transferência da sua gestão para os municípios. Portanto, não só as primeiras políticas de habitação são no sentido da estagnação e alienação do património, como logo a seguir são direcionadas para o crédito à habitação. Isto tudo não podemos ignorar com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, Económica Europeia, na CEE, em 1986, que permitiu Portugal aceder ao mercado europeu e, portanto, aos fundos que daí advieram, e logo nos anos 90 isto refletiu-se num processo de neoliberalização, com a privatização e liberalização do setor financeiro e, portanto, com a possibilidade de um acesso inédito para uma economia como a portuguesa ao financiamento externo. Isto permitiu, já falamos aqui, mas isto vale a pena sempre dizer que isto permitiu a descida das taxas de juros e, portanto, o redirecionamento das políticas de habitação para o apoio ao crédito bancário da aquisição de casa própria. E se formos olhar para o que se passou, só entre 1987 e 2011, 2/3 da despesa pública correspondiam a estes apoios, ou seja, 2/3 da despesa pública com a habitação correspondiam ao financiamento do crédito. Ao mesmo tempo que só 2% correspondiam à promoção direta da habitação, o que faz com que hoje só 2% da habitação seja pública, com uma despesa pública que não passa a 1%. Isto significa que, desde logo, a habitação tornou-se central para o desenvolvimento da finança e da entrada da finança na vida dos agregados familiares, o que se traduz em níveis de endividamento para a aquisição de casa própria e, ao mesmo tempo, traduz com que hoje 3/4 da população portuguesa seja proprietário da casa onde vive. Só que importa sempre aqui dizer que metade desses agregados, ou seja, 36%, tem um empréstimo com a hipoteca, o que significa que continuam a pagar uma renda ao banco e a viver dependente possibilidade de a pagar para não ficar sem essa casa. E isto tem consequências, não é? Porque, por um lado, estas políticas que marcaram as últimas décadas do século passado impediram, ou a partir do momento em que não criaram uma oferta pública de habitação, porque, como disse, estagnou a oferta pública, e, portanto, não permitiram que uma grande parte da população acedesse à habitação através destas políticas de crédito, mas ao mesmo tempo tornaram uma outra parte da população dependente deste crédito. E, portanto, e como vamos com certeza continuar a falar, ajudam a construir, não é, a implementar uma ideologia burguesa e uma subjetividade burguesa que, de facto, vem defender a propriedade privada acima de tudo, porque, de facto, é construída uma ideia de que, a par com as grandes tendências neoliberais e as grandes políticas públicas, de que, de facto, os indivíduos têm que, para si, responder às suas necessidades individualmente e para as suas famílias, e o Estado vai o que vai fazendo é possibilitando a entrada do mercado nessa solução. Pronto, o que aconteceu com as políticas de crédito significa que as políticas permitiram às camadas com maiores rendimentos controlar as suas despesas com a habitação, e isso hoje ainda é claro, mas, ao mesmo tempo, deixaram completamente desprotegidas as camadas mais empobrecidas e, portanto, a grande parte da classe trabalhadora. Entretanto, o acesso ao crédito não parou até à crise de 2008-2009, que, quando rebenta, imediatamente vem abalar as pessoas com menores rendimentos e mesmo as pessoas que ainda não tinham pago crédito e que ficaram extremamente vulnerabilizadas. Depois, a partir de 2011, com o pedido de financiamento externo à Troika, que o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, isto abriu portas às políticas de austeridade e aí sim falamos de níveis históricos de desemprego, de quebra de rendimentos, de aumento de custo de vida e, consequentemente, o crédito disparou e o acesso ao crédito hipotecário tornou-se muito restrito. Portanto, isto afeta diretamente o contacto das camadas mais empobrecidas com o crédito e, portanto, também põe em causa a sua estabilidade.
Mas isto também, e como também já falamos aqui, é esta vinda da Troika que também permite o desenvolvimento das políticas públicas seguintes e vem, que depois, que está inclusivamente estabelecido no memorando de entendimento com a Troika, a questão da habitação é central. E nesse sentido é sempre bom falarmos da chamada Lei Cristas, ou seja, da alteração da Lei do Arrendamento com a nova Lei do Arrendamento Urbano, no RAU, que veio ainda mais liberalizar o mercado de arrendamento, reduzir os direitos dos inquilinos, reforçar os senhorios e acelerar o término dos contratos. E isto é bastante... é surreal, não é? Quer dizer, numa altura em que a população mais estava a sofrer com esta crise, o que o governo vem fazer, a mando da Troika, ou de mãos dadas com a Troika, é especificamente facilitar os despejos da população. Isto significa, com o objetivo, e um objetivo bastante explícito no memorando de entendimento, com um objetivo de estimular o novo arrendamento, de tirar as pessoas que tinham contratos mais protegidos ou não, tirar as pessoas com menores rendimentos e meter a máquina a mexer, ou seja, pôr pessoas com muito maior poder de compra, pôr mais imóveis à venda e, portanto, estimular coisas que vêm daí, como, por exemplo, o alojamento local ou a aquisição de casas pelos chamados visto gold, que também foram aprovados nesse mesmo ano. Portanto, com isto, cresce a vulnerabilização das famílias, cresce a preponderância do mercado internacional e, consequentemente, como estavas a dizer, a gentrificação, não é? Ou seja, o deslocamento forçado da classe trabalhadora dos sítios onde sempre morou. E isto, mais uma vez, tem consequências, não é? Porque na altura em que, e repito, não é, que a classe trabalhadora está mais vulnerabilizada, políticas que diretamente a afetam no sentido da sua expulsão, no sentido da sua fragmentação e no sentido também ou seja, a partir do momento em que se permite a troca das pessoas que vivem nas casas, significa que as rendas vão subir, que o mercado vai aquecer e, portanto, ainda mais excluindo as pessoas do acesso ao arrendamento. Isto tudo sem que tenha sido fortificado a construção pública ou a transformação de património público para que pudesse chegar à população. Pronto, desde então podemos falar da nova geração de políticas de habitação em 2018. Como estavas a falar, um dos exemplos é o regime de arrendamento acessível, que no fundo é um conjunto de políticas que vem supostamente estimular a disponibilização de alojamentos, mas que na verdade significa que, pegando numa renda que está completamente impossível para a maior parte das pessoas, uma renda elevada e que constitui uma grande percentagem dos rendimentos dos agregados familiares, o governo vem dizer: nós vamos pedir aos proprietários que reduzam essa renda de mercado em 20% e vamos dar os benefícios e fiscais que lhes compense, para que eles não percam nada. E outro programa, além do arrendamento acessível, por exemplo, falar do Porta Jovem, do Porta 65, Porta 65 Jovem, que foi também outro exemplo desses programas e que é ainda hoje. Pronto, o que isto tudo demonstra é que, através dos subsídios aos inquilinos, dos benefícios fiscais aos proprietários, o Estado transfere rendimentos para os proprietários, não é? Diretamente, ao mesmo tempo que mantém as rendas elevadas e aumenta a desigualdade entre os proprietários e os não proprietários, ou seja, a classe trabalhadora, que fica cada vez mais vulnerabilizada. Aumenta a disparidade entre classes e, ao mesmo tempo, exclui especificamente a população que acumula essas vulnerabilidades. E, nesse sentido, temos que falar de mulheres vítimas de violência doméstica, mães sozinhas, pessoas idosas e, particularmente, as mulheres que viveram décadas de trabalho não regulamentado, trabalho não pago ou na informalidade e, portanto, chegam hoje a um momento em que não conseguem aceder ao mercado de arrendamento. Pronto, acho que se calhar poderíamos continuar por aqui, mas se calhar dá aqui uma oportunidade para discutirmos um bocadinho. Também falar o que se tem passado hoje, depois da pandemia, e o que tem mudado.
Sim, muito obrigado, Helena, por esta contribuição extremamente enriquecedora que nos deu um pouco do contexto de que tipo de crítica é que estamos a fazer quando criticamos estas medidas de habitação. Eu acho interessante, principalmente a questão do crédito bonificado à habitação, que foi o baluarte da política de habitação do Estado português durante tanto tempo e que hoje se vão percebendo, vai se tornando mainstream a exposição das fragilidades dessa política, mas sempre foi sabido que essa mesma política tinha uma certa característica de classe, tanto da classe que beneficiava como da classe que ajudaria a criar, e é isso que vemos hoje acontecer. Mas então, em parte, complementar aquilo que já foi dito, Tomás, para acrescentar ao que a Helena disse, ou há algum tema que achas que vale a pena aprofundar mais um pouco Acho que na aqui resposta que a poderíamos, se Helena nos calhar, deu? continuar para qual foi a continuação destas políticas e como aconteceu na questão da pandemia e depois da pós-pandemia e como houve um pioramento da condição da classe trabalhadora. Certo, então, Tomás. Então, avançando para esses temas, diz-nos então, em termos do que é a atualidade histórica em Portugal as políticas pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, o que é que temos então hoje como política de habitação em Portugal, até estas mais recentes? O que é que elas de facto representam enquanto políticas de classe e enquanto beneficiando inquilinos ou senhorios principalmente, e que consequências é que elas então, de facto como têm? nós sabemos, durante a pandemia a situação da classe trabalhadora piorou consideravelmente. Houve uma quebra muito significativa em setores que compõem muito da economia portuguesa, que é uma economia à base de serviços, muito diversificada. Então, como espaço público de lazer empregam muito parte da classe trabalhadora, estes estabelecimentos tiveram de fechar e o Estado português, com a sua política de layoff, garantiu apenas 2/3 do salário a estas pessoas, quando muitos das despesas se mantiveram. Ainda mais, há muitos trabalhadores sem contrato, como é muito caso dos trabalhadores imigrantes, foram despedidos pelos patrões sem que tivessem direito às medidas do governo, que não colocou nenhuma salvaguarda. Mesmo na questão especificamente da habitação, em que o governo garantiu um apoio à habitação, este apoio era exclusivo a pessoas que tinham um contrato de arrendamento. E como nós sabemos, isso não. Há muita gente, mais uma vez, particularmente pessoas imigrantes, que não têm. Que os senhorios não lhes assinam um contrato. Então, as medidas de isolamento vieram com grande pressuposto, não é? Que a unidade familiar foi, com a sua casa comprada ou arrendada, foi tida como o refúgio, sem qualquer tipo de alternativa. Então, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos vítimas de todos os tipos de abuso, pessoas queer, crianças, ficaram sujeitas a um nível de abuso sem qualquer tipo de refúgio, sem poder sair de casa, inclusive, que não estavam antes. Mesmo inclusive por causa dessas medidas de confinamento, que pessoas sem abrigo, que viviam em sobrelotação, pessoas que foram expulsas de casa, ficaram sujeitos a todo tipo de abusos policiais porque ao andar pelas ruas por não ter uma casa, eram ameaçadas e abordadas pela polícia. Pronto, o Estado, para além de não ter dado resposta, até em ações ditas de limpeza, veio destruir os poucos pertences e abrigos que estas pessoas tinham. Como foi o caso da Câmara do Porto, que, entre aspas, limpou tendas e sacos-cama e etc. de pessoas sem abrigo. Então, depois, no pós-pandemia, a situação não melhorou consideravelmente.
Do ponto de vista mediático, né, o pós-pandemia foi marcado pela escalada da guerra na Ucrânia, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, em que, pronto, esta guerra, apesar de ter tido os seus efeitos económicos, principalmente no gás e nos cereais, foi usada como uma desculpa muito grande para aumentar os preços gerais das mercadorias que são necessárias ao sustento da população, do arroz, à massa. Então, o que veio em seguida, para tentar justificar ou para tentar impedir esta inflação, veio uma medida que foi a subida das taxas de crédito. É importante saber que a subida dos juros não combatem a inflação. É o que é dito pelos meios de comunicação hegemónicos, mas isso não é verdade. Pronto, se a inflação é o aumento geral do preço das mercadorias, é, consequentemente, uma queda dos salários reais. Ou seja, pronto, o salário, por muito que nominalmente seja o mesmo valor, vale menos mercadorias, menos coisas que podes comprar. Então, o que a subida das taxas de juros veio fazer é, pronto, descer o investimento geral na economia, descer a quantidade de pós-trabalho que há para a classe trabalhadora, assim aumenta a concorrência entre a classe trabalhadora, deflaciona salários, manda pessoas para a rua, despede pessoas, etc. Assim, estas medidas de combate à inflação não é mais que, ok, os preços podem parar de subir se depois os salários descerem. É o mesmo decréscimo de salário real. Pronto, e com esta subida dos juros, muitas das pessoas que estavam a pagar o empréstimo ao banco viram essas taxas, essas despesas aumentar muito. Houve também o fim da suspensão dos despejos e pronto, o que vimos agora é que aquela política que foi estabelecida há umas décadas dos juros bonificados, em que houve grandes benesses à classe trabalhadora e até para apaziguar, não é? Em que a superexploração dos países imperializados permitia assim um pacto com grandes fatias da classe trabalhadora portuguesa, pronto, para manter calma, digamos assim. E hoje vemos que esse pacto está cada vez mais a ser quebrado e as classes dominantes não estão a ter problemas e querem até aumentar muito o grau de exploração da classe trabalhadora portuguesa. Pronto, não sei se respondeu ao que estás a apontar. Sim, Tomás, muito obrigado por mais esta contribuição. Também é importante aqui colocar as questões da habitação dentro de um contexto mais geral de aumento, no caso de Portugal, mais recentemente, da carestia em consequência da guerra, no caso da exploração da classe trabalhadora e destes acordos interclassistas que foram sendo feitos explicitamente ou tacitamente, permitindo certas políticas que temporariamente vão dando algumas benesses, mas que depois têm as suas consequências. E era também um pouco nisso agora que me ia focar nesta próxima pergunta para a Helena. Helena, quando falamos dessa tal questão da subjetividade, do que é que este tipo de políticas cria em termos de subjetividade, também acho que é importante falar de como muitos partidos de esquerda, nomeadamente da esquerda parlamentar portuguesa, acabam por apoiar determinadas políticas de apoio à classe média que têm este tipo de consequência de aumentar a quantidade de pessoas que têm um investimento de classe, um compromisso de classe com a propriedade privada e não com o direito à habitação. E aí temos
Podemos até generalizar esta questão para a questão do minifúndio, para a questão da pequena propriedade, de como, ao acharmos que estamos a defender uma determinada classe média, uma determinada classe de pequenos proprietários, no curto prazo podemos estar a fazê-lo, mas no longo prazo o que estamos a fazer é a criar uma subjetividade em que toda a propriedade é tida como indispensável à continuidade do funcionamento da sociedade, e o que vemos que muitas vezes é o contrário. Eu acho que Helena, tu desde logo tocaste numa diz-nos questão então um que pouco é mais sobre bastante essa. As políticas de habitação são historicamente desenhadas para a classe média. Classe média, ponto final. Ou seja, isto quer dizer que uns cálculos que nós fizemos muito por alto e que, portanto, são só meramente indicativos, nós calculamos que no Porto, para uma casa média, o preço médio de renda, 70% da população portuguesa, não é, do Porto, fica excluída, por exemplo, do programa de arrendamento acessível. No entanto, esta é só o nome, não é? Renda acessível, todo o mediatismo à volta dele, usado pelo governo, pelos municípios e aqui no Porto o Rui Moreira particularmente, é uma medida que de facto vem, dizem eles, vai responder aos problemas da classe média. Porque não tem pretensões de ser habitação social, não é? Não tem pretensões de se dirigir às pessoas com menores rendimentos. A questão é que eles próprios metem este saco que toda a gente quase que se vai identificar, não é? Toda a gente se identifica na classe... Toda a gente não, mas faz com que pessoas que têm baixos rendimentos pensem que esta política é para eles. Pessoas que têm altos rendimentos dizem, ok, o governo está a pensar em nós. Pronto, o que sucede a partir daí é que, dado um trabalho histórico, não é, de individualização do problema, de zero investimento, zero ou quase nulo investimento público, de um abandono da sociedade para suprir as nossas próprias necessidades, isto faz com que, de facto, a defesa da propriedade privada, ou seja, no fundo, que as pessoas defendam a propriedade privada mesmo quando são afetadas por esta realidade. Ou seja, é muito comum vermos pessoas que acham normal que uma pessoa em situação de sem-abrigo esteja a dormir à porta de uma casa vazia. Portanto, não nos choca, não é, enquanto sociedade, e isso aí já diz muito sobre o sucesso destas políticas. Ao mesmo tempo, e quando falavas da subjetividade, eu acho que é importante falarmos de qual é que é o papel histórico, não é, de uma pessoa em situação de sem-abrigo, porque enquanto houver pessoas em situação de sem-abrigo, vai estar lá sempre alguém que nos vai lembrar que se deixarmos de pagar a renda, ou que se fugirmos de um marido abusador, de uma família que nos violenta diariamente, que não aceitarmos os turnos desumanos, que não aceitarmos trabalhar cada vez mais e os salários cada vez mais baixos, vamos também nós acabar sozinhos na rua, não é? Que vamos estar lá completamente isolados, porque de facto é isso que acontece, e portanto isso é uma grande ferramenta ideológica para que nós continuemos a aceitar as condições cada vez mais precárias que nos são impostas. E se calhar aqui eu gostava de tocar numa relação que é feita pela Ana Cordeiro Santos, uma investigadora aqui portuguesa, que ela tem, economista, que ela fala de uma relação entre a crise da habitação e a crise da reprodução social. E a verdade é que, neste momento, e sendo a renda o pagamento da renda, o cumprimento do pagamento da renda, uma preocupação dos agregados, porque eventualmente se deixarem de pagar a renda vão acabar na rua e isso significará a perda de todos os outros direitos. O que nós temos ouvido, e já tocando nos casos, é cada vez mais pessoas a deixarem de se alimentar corretamente, é cada vez mais pessoas, e particularmente pessoas idosas com doenças crónicas, a deixarem de tomar a medicação, e isto está tudo ligado, porque cada vez uma maior parte dos rendimentos é gasta em bens essenciais que foram mercantilizados e que nós só conseguimos aceder através do mercado especulativo e liberalizado. E, portanto, quando falamos de desmantelamento do Estado de Bem-Estar Social, que se aquele alguma vez existiu em Portugal, estamos a falar dessa substituição de uma provisão pública, não é, enquanto sociedade, e promover a provisão privada através do mercado. E isto, por exemplo, é muito claro no que falamos, no que se fala quando se fala do SNS, que tem vindo a ser altamente desinvestido,
E ao mesmo tempo tem aumentado as transferências para os privados, para o mercado privado. E isso na habitação não é diferente. Portanto, a Ana Correia Santos até apresenta um estudo em que mostra que, na mesma medida que na União Europeia se está a dar um desinvestimento na construção de habitação pública, que ronda os 40%, tem aumentado na mesma medida as transferências sociais, ou seja, ela fala de 44% na União Europeia entre 2009 e 2015 de diminuição de promoção direta da habitação e, ao mesmo tempo, um aumento em 48% nas transferências sociais e 75% dessas são para a habitação. Ou seja, ao mesmo tempo que o Estado vem a desinvestir na provisão direta, ele vem a transferir para os privados e sem construir a longo prazo uma política que de facto responda à classe trabalhadora. O Estado continua a subsidiar o mercado, a subsidiar rendas altas, no fundo, já que está cada vez mais difícil a classe trabalhadora aceder ao mercado, o Estado tem que garantir que o mercado continua a estar lá e a dominar o cenário e, portanto, tem que transferir parte da despesa pública para o mercado para que ele possa continuar a funcionar. E isto é muito claro, mais uma vez, na renda acessível e no Porta 65, não é? E mais uma vez também se calhar referir, sempre em alinhamento com as políticas da União Europeia e internacionais. Não sei se respondi. Sim, muito obrigado, Helena, por esta resposta e por mais informação que nos coloca, uma vez mais, em contexto de tudo isto que se tem vindo a passar. Eu gostava então de passar ao Tomás para lhe perguntar. Então, confrontados com estas políticas, com as consequências que elas acabam por ter, tanto as que vêm do passado, que nós já conhecemos agora, as consequências que têm, como as que estão a ser efetivadas agora, que políticas é que hoje em Portugal, por exemplo, seria possível fazer, ou já nem falamos do que é possível, têm que ser feitas para que deixemos de ter a crise habitacional que temos hoje em Portugal? Acho que uma muito importante seria impedir os despejos. Aliás, já foi uma medida que foi aplicada durante o Covid. Sabemos que podemos aplicá-la, sabemos que o Estado consegue fazê-lo. Também a expropriação de devolutos. Para quem não sabe, não me recordo os números de cabeça agora. A Helena, se souberes, entra. Mas o parque habitacional em Portugal, há muitos devolutos e muitos deles estão em bom estado. Precisam talvez de uma mão de pintura. Por exemplo, são 23 mil no Porto e não estão a ser usados. E podemos falar aqui um bocado do que é a função social da propriedade. Que é uma coisa que era muito falada no pós-25 de Abril, durante a altura do PREC. Inclusive até estava no programa do PSD, um partido hoje completamente de direita, que falava disso. A expropriação de devolutos, ou se não fôssemos tão longe, podíamos falar simplesmente da obrigatoriedade do arrendamento, que inclusive já se encontra numa lei de base de 2014. Houve grandes polémicas por causa do pacote Mais Habitação, que forçava o arrendamento, etc, mas isso já está na lei, já pode ser aplicado hoje. Não está regulamentado, porque pronto, também ao poder político, a manifestação do poder económico, também não interessa muito que isto seja feito. Também, pronto, o investimento no parque público. E aqui também não queremos cair muito naquela trapaça de que é falado muito, que o problema da habitação é a falta de investimento na habitação, é a falta de casas. Também é, mas pronto, queria mesmo aqui sublinhar que há muitas casas por aí que estão em bom estado e que não são usadas para a habitação. É mais lucrável deixá-las vazias e usá-las para a especulação. Mas sim, o investimento no parque público
a expropriação de edifícios e incorporá-los no parque público e também a sua construção. Acho que são 3 medidas que seriam muito úteis para a classe trabalhadora para reduzir os custos da habitação e até em certa parte desmercantilizá-lo. Muito obrigado, Tomás, por estas contribuições. Helena e Tomás, tínhamos alguns casos para falar hoje, alguns casos específicos de pessoas vítimas da crise da habitação, principalmente na zona do Porto. Vocês estão em condições de nos dar algum contexto, alguma situação, mesmo, obviamente, anonimizada, para que quem nos ouve possa perceber o lado mesmo humano e o lado da história do que é a crise da habitação em Portugal atualmente. Não é uma questão de exploração da miséria individual, não é? É mesmo para percebermos como é que diferentes camadas da população são vítimas de forma diferente ou de forma particular por este problema. E uma das coisas que nós, não sei se, provavelmente toda a gente que nos está a ouvir não conhece o caso das Ilhas do Porto, mas as Ilhas do Porto são uma tipologia de habitação que se propagou no final do século XVIII e XIX e XX. 19-20 da habitação da classe trabalhadora. E portanto são construções muito precárias, que na altura já eram particularmente precárias e onde em pequenas áreas vivia muita gente e sujeita a grandes pragas e grandes problemas de segurança. E hoje são, curiosamente ou não, estão de novo a ser o abrigo para as pessoas em piores condições. Então nós temos casos de ilhas, e curiosamente, e particularmente em Campanhã, que é uma das zonas da cidade que mais está a receber investimento público e privado, e nunca estão desligados, não é? Porque tendencialmente faz parte do papel de um planeamento urbano que responde à classe dos proprietários dar os primeiros passos, não é? Na construção de infraestruturas e nomeadamente de transporte, de mobilidade e culturais, mas ao mesmo tempo as ilhas continuam a ser um sítio onde temos pessoas a morar hoje, ou pessoas que sempre moraram nessas condições, ou seja, sem saneamento, com ratos, instabilidade do edifício, ou seja, com risco de queda, de degradação da estrutura, e que hoje temos pessoas que vêm ter connosco e que nos contam que estão a pagar em ilhas, portanto em casas de ilha de 16 metros quadrados, uma família inteira, a pagar 500, 600 euros, com casas, com contratos de arrendamento, quando os têm, que dizem claramente e expressamente sem condições de habitabilidade. Ou pessoas a pagar, também soubemos esta semana na Lapa, 900 euros por uma cama num sótão. E isto é só como a história se repete e neste caso muito claramente nas ilhas, mas isto em paralelo com vizinhos que estão a pagar 1000 e muitos por uma casa renovada e provavelmente estão aqui ao abrigo do programa para nómadas digitais. Acho que também é importante voltar a repetir a situação que aconteceu no Porto, com os imigrantes do Bangladesh que viram o seu prédio ruir, porque isto também é muito claro de que condições é que as pessoas mais precarizadas e mais vulnerabilizadas têm que se sujeitar. Portanto, neste caso, eles correram risco de morte e já em Lisboa tinha acontecido um incêndio na moraria onde morreram de facto pessoas. Repetir a situação e particularmente as mulheres idosas que têm pensões mesmo muito baixas, que não fazem frente às principais despesas que elas hoje têm e que de facto estão a pôr ou seja, que não só estão isoladas em casas completamente não adequadas à sua existência, como estão também a deixar de assegurar a sua própria reprodução porque não conseguem pagar.
E isto mostra como não podemos desligar de tudo a questão da habitação, não é? E sabemos que o que nos traz aqui é precisamente discutir esta relação, a relação com a precariedade laboral, com a subida do custo de vida e como isto tudo contribui para a exploração da classe trabalhadora. Não sei se queres acrescentar algum caso, mas se calhar traz. Não sei se. Pronto, eu acho que vale sempre a pena e se calhar também retomando um bocado com o que o Tomás estava a acabar. Porque, ou seja, quando nós dizemos que é preciso construir um parque público de habitação, estamos a dizer que é preciso desmercantilizar as necessidades básicas da população, não é? Ou seja, não é concebível que tenhamos que aceder a um teto digno através de um mercado que não é feito para beneficiar a classe trabalhadora. E, portanto, também sabemos que o comprometimento dos governos até aqui e do atual não são com a classe trabalhadora e, portanto, nunca proporão medidas que exercem a longo prazo. Mas o que nós não podemos aceitar neste momento e a curto prazo é que as medidas que estão a ser tomadas são literalmente a tirar a areia para os olhos da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que ainda por cima os proprietários vêm se mostrar muito ofendidos, quando na verdade, e estamos a ver à medida que o tempo avança, que nenhuma das medidas que de facto poria alguma coisa em causa vai avançar, não é? E portanto continuamos a enganar, como se costuma dizer. Muito obrigado, Helena, então, por esta explicação e exposição dos casos que se têm vindo a passar no Porto, e nunca é demais, como disseste, recordar o que foi o caso dos imigrantes expostos à situação da destruição de um edifício que já estava em más condições e que toda a gente sabia que estava em más condições e que toda a gente sabe que centenas de milhares de imigrantes vivem em edifícios com más condições em Lisboa, no Porto e noutras cidades em Portugal, mas vai-se continuando a permitir essa situação e muitas vezes até culpando os próprios imigrantes por essa situação, dizendo que eles sim têm o hábito de viver todos na mesma casa, ou então até culpando os imigrantes pobres da crise da habitação, como também alguns discursos vão fazendo. E, portanto, então, já com toda esta informação que agradeço imenso nos terem dado, Helena e Tomás. Tomás, algumas notas finais que queiras dar para este debate e alguma dica cultural, teórica, alguma obra ou algo que estejas a ver recentemente? Por exemplo, quando estava a falar da pandemia, partilhar com a nossa audiência. Foi tido como um grande pressuposto que a unidade familiar seria um refúgio para as pessoas, o que aumentou muito o que é a repressão que muita gente sofre no seio da família. Porque a família muitas vezes historicamente isto não é uma realidade do capitalismo, é uma realidade muito mais antiga, um meio de opressão e de abusos. Pronto, e há um livro que eu não tenho a certeza se existe, já está editado em português, creio que não, que se chama, pronto, vou traduzir o título de qualquer forma, Abolir a Família, um manifesto para o cuidado e libertação, da Sophie Lewis, pronto, que expôs este assunto. Não, eu ia também sugerir já agora uma leitura, que é A Guerra dos Lugares, da Raquel Ronico, uma investigadora brasileira que tem vindo a estabelecer as ligações sobre a financiarização da economia e particularmente a habitação no sul global. E pronto, e tem vindo, e neste livro ela inclusivamente fala da questão do exército de reserva, não é? Que o capitalismo tem a necessidade de produzir, no sentido de reproduzir uma parcela sobrante de mão de obra, que não a tornando proletária, mas também não garantindo as suas condições de reprodução, e isto
eu acho que é bastante pertinente quando estamos a falar destas questões das políticas neoliberais, da financiarização da economia e da habitação. É importante estar sempre em relação com o que se está a passar nas economias do sul global, no país do sul global, e como isto afeta, diretamente relacionado com o que nos afeta a nós, essas preocupações. E que, inclusivamente, não é? Que dadas as condições de aumento das vulnerabilidades e particularmente com as condições climáticas, não é? com as alterações climáticas, o problema urbano e com a população que temos em mãos e com a quantidade de pessoas que vão ser afetadas por ela e, portanto, todos os assentamentos ditos informais ou de autoconstruídos e de ocupações que se vêem acima de tudo no Sul, ela fala sobre isso e é bastante interessante e dá-nos uma perspectiva diferente sobre o assunto. Eu penso que estás sem som, Saúl. Muito obrigado. Então, muito obrigado, então, Helena e Tomás. Estando então já as notas finais e as dicas culturais dadas, mais uma vez agradecer a vocês pessoalmente por terem aceito o convite. À Habitação hoje, mais uma vez, pela continuidade desta parceria com a Estação Casa, com o que temos feito estes programas regulares, não só de discussão por tópico, de discussão teórica do que são as questões da habitação, mas de exposição dos casos específicos que se têm vindo a passar, mesmo que não possamos dar, nesta altura, nomes às pessoas, porque temos questões de anonimato que muitas vezes têm que ser mantidas, é preciso que quem nos ouve perceba que estão aqui casos reais, são aqui coisas que estão a acontecer, não estamos a discutir a cidade no abstrato, não estamos a discutir o direito à habitação no seu contexto academicista, estamos sim a discutir a vida das pessoas e, obviamente, que tudo isso tem um contexto teórico, tem um contexto que pode ser estudado, mas que tem essa realidade concreta a ser, que está, lamentavelmente, a ser vivenciada por muitas dessas pessoas e que tem que ser acompanhada por todos nós e combatida. Mais uma vez agradecer a todos os que nos ouvem, deixar aqui uma nota, mais uma vez, hoje como noutros programas, fica destacado a questão de como muitas questões de política de género estão subjacentes à questão da habitação, ou vêm em extremos paralelismos e proximidades com a questão da habitação, e também reforçar aquilo que o Tomás disse sobre a questão da família. Há uma preocupação atualmente na esquerda reformista e na esquerda muito preocupada com a ótica de não tocar na questão da família, não tocar na questão da abolição da família. É preciso perder os complexos nessa questão. Há maneiras e maneiras de a abordar, mas é preciso começar a falar de como tudo aquilo que o capitalismo acusa o socialismo ou o comunismo de querer fazer à família tem paralelos nele próprio e tem paralelos naquilo que a família de facto representa enquanto estrutura subjacente, ou pelo menos, mesmo que não tenha sido criada pelo capitalismo, que hoje pelo capitalismo é usada quando lhe convém para a reprodução do capitalismo e destruída sem deixar alternativas, porque é isso que temos que falar. Portanto, a abolição da família não é a abolição dos afetos, nem é a abolição das relações da proximidade sem que sejam criadas alternativas. E acho que nem a abolição do cuidado, como o próprio livro que estás a referir fala, não de uma abolição do cuidado, mas sim dessa libertação. E acho que é muito importante falarmos desses assuntos, nomeadamente
falarmos num contexto em que percamos os complexos deixados pelo que foi a perda de popularidade desses assuntos em séculos que passaram, em décadas que passaram, e também sem entrar no completo reformismo de que os comunistas é que apoiam a família ou de que a esquerda é que apoia a família. Temos que ultrapassar essas duas questões e entrar num novo patamar de discussão sobre as questões da família, que neste contexto da habitação acho que vai ser muito importante de fazer. Uma vez mais, Tomás, Helena, muito obrigado. Se tiverem alguma nota ainda a acrescentar Pronto, só queremos este agradecer ao longo, comboio quase monólogo que eu mais uma acabei de vez fazer, por podem terem criado fazê-lo e este fechamos segmento, terem-nos o convidado debate por aqui aqui. para expor alguns problemas do que é a classe trabalhadora hoje, de como vive. Pronto, esperemos que isto aconteça mais vezes e que pronto, continuemos a trabalhar para resolver estes problemas. Obrigada. Seguimos. Ok, muito obrigado. Então, vamos então terminar.